Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos considerar hoje, na nossa reflexão, o grande mistério da nossa fé, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Como dizia esse grande autor, Fulton Sheen, na vida de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, nasceu para morrer. O Tríduo Pascal é riquíssimo, o momento do ano litúrgico mais importante. Ontem celebrávamos outro grande mistério, a instituição da Eucaristia e do sacerdócio na última ceia. Um Deus que se enamora das suas criaturas. O Pai que envia o Verbo, a segunda pessoa da Trindade Santíssima. O Criador desborda-se de carinho por nós, institui a Eucaristia, a maior doação, e os sacerdotes para perpetuarmos. E no sábado, noite, a vigília pascal, ou no domingo, o definitivo momento da ressurreição, a confirmação da sua divindade, do seu poder, do seu amor. A paixão. Aqui sim devemos entender aquele anúncio. Chegou a minha hora. Muitas vezes Nosso Senhor apresentava, os discípulos não entendiam, era uma linguagem bastante difícil, ainda não chegou a minha hora. Agora, no Horto das Oliveiras, é a hora de Nosso Senhor. O grande paradigma. Quanto ensina-nos a oração no horto. Pai, se podes, afasta de mim este cálice. Eu queria desvelar esse grande mistério, descobrir, tirar o véu, tirar a coberta. Algumas vezes as pessoas comentam que Nosso Senhor, quando fala isso, parece que não é Deus. Se queres, se podes, afasta de mim esse cálice, mas vou falar de uma forma um pouco incisiva. É lógico que ele está falando para nós, homens, para que nós, de uma forma bem humana, possamos entender o paradigma da oração no horto. É muito pedagógico. Pois assim nós, homens, nos comportamos, como Nosso Senhor apresentou essa primeira postura, se podes, afasta de mim esse cálice. E aí vem a conjunção adversativa, mas não se faça a minha vontade, mas a tua, a obediência divina, a obediência do Verbo, Deus e homem verdadeiro. Isso é muito sério. Pois todos nós temos o nosso horto, todos nós temos a nossa oração no horto, essa dicotomia
que o nosso homem velho, como muitos autores espirituais, os exegetas, né, o nosso homem velho puxa para baixo. E o homem novo da graça, o homem é dulcificado pela graça, deificado pela graça, como nosso Senhor na segunda parte dessa oração do horto, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. E vencemos, como nós sabemos muito bem, como nosso Senhor venceu na oração do horto, a graça sempre triunfa. Muitos de vocês já ouviram falar, contar, de, como se costuma apresentar, da lenda do Quo Vadis. Quando nós estamos em Roma, nós temos essa oportunidade de, andando pela Via Ápia, uma via que tem mais de 2000 anos, uma das saídas de Roma, pode-se chegar à igreja do Quo Vadis. Essa lenda, que pode ser que seja verdade, verdadeira, conta que no ano 63 da nossa era, começou em Roma a grande perseguição de Nero aos cristãos. Queria fazer um inciso aqui, como nós vemos também hoje, o Papa Francisco tem recordado com muita frequência, porque por isso eu quis colocar Quo Vadis, Nero, 63, nós temos ainda muitas perseguições. Estado Islâmico, 21 pessoas decapitadas. Nós temos a Síria e o Líbano, né, com aquela fuga, né, dos cristãos. Nós temos a Indonésia, as Filipinas, com muitos cristãos perseguidos. Não para, não termina. E São Pedro já morava em Roma nessa época, foi o primeiro Papa, e desde então os papas se estabeleceram em Roma. A igreja era uma organização clandestina. Os cristãos reuniam-se nas catacumbas e fizeram pressão para que Pedro fugisse de Roma, protegê-lo. Que ele era o Papa, que seria melhor para a igreja que ele fugisse, e ele cedeu. Começou a sair, começou a deixar a cidade eterna, com medo e com pressa, rumo ao sul de Roma, tomando a Via Ápia. Cruza com Jesus, que vinha reto no caminho oposto. Tomou um susto e dirigiu-se a Cristo e perguntou: Quo vadis, Domine? Para onde vais? E Nosso Senhor respondeu: vou a Roma para morrer de novo. Pedro entendeu, deu meia volta, voltou para Roma, onde sofreu o martírio e foi crucificado de cabeça para baixo. A história do Quo Vadis repete-se na vida de muitas pessoas, que quando surgem certas situações na vida em que daria para fugir com uma desculpa qualquer, sabem ouvir a chamada de Cristo e tomam uma decisão de ficar, e como nós dizemos coloquialmente, e topar a parada. Fez muito por nós, nosso Senhor Jesus Cristo. A sua paixão é um chamado para a nossa correspondência. Essa é a ideia central da nossa meditação de hoje. Muitos autores gostam de considerar amor com amor se paga. Esse encontro com Cristo ocorre na vida de muitas pessoas. Um padre em crise, por exemplo, São José Maria transmite essa situação. Uma pessoa que sai, ele começa a contar, uma história muito bem contada, ele começa a contar, uma pessoa vai deixando uma cidade e passa um motorista com o seu caminhão, e ele fala assim: meu filho, no Opus Dei, e a pessoa acena pedindo carona, como era muito comum alguns tempos atrás, e daí a pessoa abaixa o vidro e o que perguntou: vai sozinho?
E o motorista titubeou um pouco. Vou sim, pode subir, suba. E daí a pessoa sobe. E ao subir, começam a conversar e causou uma certa apreensão o que pegava carona com aquele titubeio, aquela forma como ele se comportou, e pergunta: por que o senhor assim não foi assim pronto na resposta? E São José Maria diz: esse meu filho apresentou a realidade da sua vida, porque eu nunca vou sozinho. Eu sempre vou com Deus, sempre caminho com Deus, sempre me deixo acompanhar por nosso Senhor Jesus Cristo. Daí ele falou, e assim foi muito enfático São José Maria: pare o caminhão, que eu vou descer, porque eu sou o pároco da igreja, estou deixando a cidade. Esse encontro com Cristo ocorre nas nossas vidas, como foi com Pedro, como foi com esse motorista do caminhão, Nosso Senhor, com Pedro no Covades, este motorista com o padre que deixava a sua paróquia. E nós vemos muitas pessoas em crise agora no Covid, e várias têm assim apresentado esse panorama belíssimo. Um rapaz que viu, que estava junto com a avó doente, pondo o avental, anciã, para lavar a louça, e ficou tocado e foi lá ajudar a sua avó. Uma pessoa que me dizia: vou assumir esse trabalho social mesmo que esteja sem tempo, no bairro de Paraisópolis, bastante difícil, e assim foi com alguns amigos e algumas amigas. Basta uma insinuação: vou acompanhar esse amigo que está um pouco down agora, depois de 1 ano de pandemia, que precisa de mim. E as pessoas às vezes me dizem, eu gosto muito desse modo de se sentir convidado: basta, padre, basta olhar para um crucifixo. Vou dizer, outro pronunciava assim: vou dizer a verdade mesmo que eu fique mal. Vou pedir esse favor mesmo que não seja bem recebido para ajudar uma pessoa que sofre. A paixão pede sacrifício. Mesmo que não encontremos em uma situação dramática a história do Covades, tem um significado para todos nós. Mesmo que não seja essa a nossa situação. Quando Jesus iniciou a sua última viagem a Jerusalém, queriam matá-lo. Um dos apóstolos disse aos outros: vamos também nós e morramos com ele. Seria bom que nós também tivéssemos esse sentimento no nosso coração, no Tríduo Pascal, agora, principalmente na Sexta-feira Santa. Vamos encarar a nossa vida com a grandeza cristã de quem não tem medo do sacrifício. E pela fé em Cristo está convencido de que dar é muito melhor do que receber. Não tem medo do sacrifício. Como nós dizíamos, a nossa ideia central: a paixão pede correspondência. Amor com amor se paga. Vamos também com Cristo a Jerusalém e morrer com Ele. A Semana Santa abre-se com o Domingo de Ramos. É o único domingo em que se lê a Paixão de Cristo. Um dos elementos que mais impressionam da paixão é a negação de Pedro. E ajuda muito a ver como tem que ser a nossa decisão de acompanhar Jesus na sua paixão. Vocês lembram como foi? Eu queria agora fazer esse relato. Ele se considerava o apóstolo mais fiel, um pouco em si mesmado, altivo, convencido da sua bondade. Por isso confiava muito em si.
Na Santa Ceia, Cristo anunciou a traição dos apóstolos. Vai cumprir-se a Escritura: ferirei ao pastor e dispersar-se-ão as ovelhas. E São Pedro disse: mesmo que todos te abandonem, eu não te abandonarei. E Cristo lhe disse: Simão, em verdade eu te digo, antes de que o galo cante pela segunda vez, tu me negarás 3 vezes. E Pedro insistiu: ainda que eu tenha que morrer contigo, eu não te negarei. Já antes nosso Senhor lhe havia dito: Simão, Simão, eis que Satanás vai joeirar-te, como se joeira o trigo, mas eu rezarei por ti. E não deu muita atenção ao nosso Senhor. Sabe, quando tua mãe ou um amigo te diz: olha, fulano, cuidado que te pode acontecer isso ou aquilo. Imagine, não pode acontecer, e depois acontece. Foi assim com Pedro. Quando Jesus foi preso, inicialmente ele reagiu com valentia, mas uma valentia orgulhosa, uma valentia violenta. Depois, quando Jesus foi levado à casa de Anás, ele e João entraram. A porteira falou: você não estava com Jesus de Nazaré? E ele negou, na frente de todos: não o conheço, não sei o que você está dizendo. E o galo cantou, como predisse nosso Senhor. E depois uma segunda negação e uma terceira. Vamos recordá-las. Uma das empregadas disse a mesma coisa: esse aqui estava com ele. Pedro jurou que não estava. E ficou por ali sem jeito. Havia uma fogueira. Meio para disfarçar, foi se aquecer. E um dos que estavam lá, inclusive parente do soldado, cuja orelha tinha sido cortada, começou a olhar para Pedro e disse: era você que estava com ele, você é galileu. E Pedro começa a jurar: parem com isso, já falei que não conheço este homem. Juro que não conheço, não sei o que vocês estão falando. Logo a seguir, Jesus saiu da sala em que estava sendo interrogado, como apresenta de uma forma tão clara São João. Foi esbofeteado, recebeu cusparadas, a sua coroa de espinhos foi cravada com um bastão que simulava o cetro real do rei dos judeus. Nosso Senhor deixou esta sala onde estava sendo interrogado, maltratado, e ao cruzar o pátio, olhou para Pedro, e esse olhar foi decisivo. Olhar assim, como São José Maria gostava de dizer, o olhar que percebemos como um personagem a mais, que entramos na cena e queremos beber de tudo que o Evangelho transmite a cada um de nós, um olhar carinhoso, penetrante, que atingiu profundamente a Pedro e começou a chorar amargamente. Um aspecto importante dessa história é que foi o próprio Pedro que contou a todos e quis que fosse escrito nos Evangelhos, descrevendo cuidadosamente como foi essa sua traição. Pedro não se importou em fazer uma espécie de confissão pública. Não se importou com o fato de que sua reputação ia ser prejudicada. Com tal fato, tinha a intenção de ajudar-nos. É bom que todos os cristãos de todos os tempos conheçam a minha traição. Essa foi a sua intenção
porque com ela eu aprendi uma lição muito importante. Um pouco mais adiante, a pesca milagrosa. Jesus aparece na praia e começa a conversar com Pedro. Pedro, amas-me? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, amas-me? E ele, nessa segunda indagação, começa a ficar um pouco preocupado. Senhor, tu sabes que eu te amo. E depois, uma terceira pergunta. Pedro, amas-me? E nós podemos perfeitamente intuir, entender que as três perguntas foram feitas para corrigir as três negações. E Pedro se sente assim, de uma forma claríssima, como Nosso Senhor pretendia, marcado no seu coração, pelo que aquilo feriu também o coração de Nosso Senhor, e expressa o seu amor, a sua contrição. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Eu gostaria muito de fomentar no coração de cada um de vocês essa dor. Para entender ainda melhor essa lição que Pedro nos dá agora, no dia da paixão, é bom fazer a leitura paralela com outra traição, a traição de Judas Iscariotes. Ele também foi advertido na Santa Ceia, e assim como com Pedro, houve aquele olhar. Com Judas, Cristo fez mais ainda. O beijou e chamou de amigo. Amigo, a que vens? Judas também se arrependeu. Atirou as 30 moedas de prata, só que o resultado foi bem diferente. Pedro voltou para Cristo arrependido. Judas suicidou-se, enforcou-se. Estas duas histórias de Pedro e de Judas não são duas histórias fechadas, têm muito a ver conosco. Precisamos ter essa sensibilidade de reconhecer que muitas vezes nos comportamos como Pedro. Chegou agora a hora, de dar testemunho cristão. Aquele que me confessar diante dos homens, aquele que se envergonhar. São esses dois caminhos que Nosso Senhor apresenta. Quantas vezes, por covardia, nós escolhemos e dizemos com o nosso silêncio que não o conhecemos, com as nossas atitudes que não tivemos proximidade com Ele? Judas vendeu Cristo por 30 moedas de prata. Nós às vezes o vendemos por muito menos. Por um prazer efêmero, por uma tela, por uma série, por um entretenimento, e não lembramos do que Ele fez por nós. Por isso que os santos diziam que o seu livro era o crucifixo, São Tomás de Aquino. O fundador do Opus Dei, São José Maria, ele falava que apresentava o crucifixo e sugeria que nós gastássemos o crucifixo com beijos, e por vezes não rezamos, não reparamos, não compensamos. Então, convém que cada um de nós possamos ver, detectar, aprofundar a diferença entre essas duas histórias. Os dois perceberam que agiram mal e sentiram remorso. Qual é a diferença? A diferença é que Pedro confia na misericórdia divina e Judas não. Misericórdia, que como a etimologia nos apresenta, miserior corde, no coração puríssimo de Nosso Senhor, Ele quer atrair todas as nossas misérias.
quis atrair a de Judas Iscariotes com um beijo, ele não deixou. Ele apresentou, ele traiu. Quis atrair a misericórdia, com a sua misericórdia a Pedro, e Pedro acolheu. Tu sabes tudo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Em vez de pendurar-se de uma árvore, deveria ter ido se pendurar no pescoço de Cristo, e Jesus o perdoaria. Uma forma de pendurar-se no pescoço de Jesus é fazer uma boa confissão. É o que a igreja nos pede. Agora, no finalzinho da Semana Santa, uma boa confissão, mesmo que talvez seja um pouquinho difícil de encontrar os sacerdotes ainda dentro da Semana Santa, logo depois, pela Páscoa da Ressurreição, abrir o coração, fazer. As pessoas às vezes me dizem, eu me sinto muito feliz como sacerdote. Ontem foi a instituição do sacerdócio, talvez uma das maiores compensações que nós recebemos quando, em persona Christi, na pessoa de Cristo, confessamos. Um santo da igreja dizia que o sacerdote, na pessoa de Cristo, é como que se dissesse a cada um dos penitentes, dá-me os teus pecados, que eu quero trazê-los para dentro do coração, para te deixar muito purificado. Quando nós assim procedemos, ajudando cada um dos penitentes a fazer uma boa confissão, recordando alguns pecados passados, sensibilizando o seu coração, as pessoas, no final da confissão, dizem para o sacerdote, é como um presente que nós recebemos: nossa, Padre, estou me sentindo mais leve, nossa, que peso que o Senhor me ajudou a tirar do meu coração. Por isso que os santos, entre eles São José Maria, dizem que a confissão é uma ressurreição, como teremos amanhã, uma ressurreição. Antes de terminar, queria colocar outros caminhos paralelos, assim como Pedro e Judas, Caim, Davi. Caim que, por inveja, elimina a vida do seu irmão Abel. Davi, que percebe o quanto tinha sido mal, que faz com que esse seu subordinado fidelíssimo fosse apresentado na linha de frente na batalha para ser eliminado, para que ele ficasse com Betsabé. Os dois ladrões ao lado da cruz, um imprecando, dizendo blasfêmias para Nosso Senhor, e Dimas, o bom ladrão, que sai em sua defesa. O segundo sucessor de São José Maria, Dom Javier Echevarria, ele dizia que fez bom uso do seu ofício. Ladrão, roubou o coração de Cristo. E assim, pelo pedido que faz, desejoso de entrar no paraíso, é acolhido com Nosso Senhor neste momento duríssimo do Calvário. Vamos terminar buscando Maria. Vamos pedir sua intercessão, a graça para o arrependimento, a graça para o perdão. Nosso refúgio, assim nós a encontramos quando rezamos o texto na ladainha lauretana, refúgio dos pecadores. Levar-nos a seu Filho, das coisas que ela mais gosta, levar cada um de nós, cada um dos seus irmãos em Cristo, para sermos purificados pelo perdão. Agora que nós estamos no ano de São José, vale a pena também, como São José Maria dizia, São José é mestre da vida interior. Por que mestre da vida interior, da vida espiritual? Porque conviveu cerca de 30 anos com Jesus Cristo, na sua infância com o menino Jesus, na sua adolescência,
na sua maturidade, a gente pode imaginar o quanto este homem foi deificado por Jesus. Por isso que agora, no ano de São José, nós temos essa jaculatória tão bonita, a Jesus por Maria com José. José, fidelíssimo, pai de Jesus na terra e esposo da Virgem Maria, fará com que esse caminho seja seguro, estejamos muito próximos de Nosso Senhor, nesses momentos agora que se antecedem à Páscoa da Ressurreição e ao longo de todos os dias da Páscoa, como ele fez, numa vida íntima com Jesus, nos dará a graça com Maria, para que assim também procedamos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.